Bom dia, e hoje nós continuamos o livro de Jeremias, do capítulo 21 ao 30. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, pelo poder das Escrituras, nos lavar, fazer com que cada dia mais sejamos moldadas segundo o Teu coração e possamos viver essa santa palavra no dia a dia de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Oráculo contra o rei Sedecias, capítulo 21. Eis o que diz o Senhor a Jeremias, quando o rei Sedecias lhe enviou Fasur, filho de Melquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Masias, para dizerem a ele: Consulta o Senhor em nosso nome, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos ataca. Talvez o Senhor queira renovar seus milagres a nosso favor, fazendo com que ele se afaste de nós. Eis, respondeu Jeremias, o que transmitireis a Sedecias, oráculo do Senhor, Deus de Israel. As armas que empunhais para o combate, fora dos muros contra o rei da Babilônia, e os caldeus que vos sitiam, vou reuni-las no interior dessa cidade. Então, com toda a força de meu braço vigoroso, com furor, indignação e cólera, combaterei contra vós. Ferirei os habitantes dessa cidade, homens e animais, que serão vítimas de grande peste. Em seguida, oráculo do Senhor, Sedecias, rei de Judá, seus servos e o povo, e tudo quanto escapar da peste, da espada e da fome, eu os entregarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esses inimigos que lhes odeiam a vida, e eles os passarão a fio de espada sem perdão, nem piedade ou misericórdia. Ao povo: dirás então ao povo, oráculo do Senhor: eis que vos coloco na encruzilhada dos caminhos da vida e da morte. Aquele que ficar na cidade perecerá pela espada, pela fome ou pela peste. Aquele que sair para entregar-vos aos caldeus, que vos sitiam, viverá, e a vida salva será seu espólio. Fixei meus olhares sobre essa cidade, para a sua desgraça e não para o bem. Oráculo do Senhor: cairá ela nas mãos do rei da Babilônia, e este a entregará às chamas. Oráculo contra a casa real. Eis que dirás acerca da casa de Judá: escutai a palavra do Senhor. Casa de Davi, eis o que diz o Senhor: praticai justiça desde o nascer do dia, livrai o oprimido das mãos do opressor, para que meu furor não se inflame como um fogo, braseiro que não se pode extinguir, por causa da maldade de vosso procedimento. A Jerusalém: eis-me aqui contra ti, habitante do vale, rochedo que dominas a planície, a vós que dizeis: quem nos virá atacar? Quem penetrará em nossos refúgios? Eu vos castigarei, oráculo do Senhor, deitarei fogo à sua floresta, e seus arredores serão devorados. Capítulo 22. Contra o rei. Eis o que me diz o Senhor: desce ao palácio do rei de Judá, e lá pronunciarás esse oráculo. Ouve a palavra do Senhor, rei de Judá, que ocupas o trono de Davi, tu, teus servos e teu povo que entrais por essas portas. Eis o que diz o Senhor: praticai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não deixeis o estrangeiro sofrer vexames nem violências, nem o órfão e a viúva, nem derrameis nesse lugar sangue inocente. Se obedeceres fielmente esta ordem, continuarão a passar pelas portas desse palácio os reis herdeiros do trono de Davi, montados em carros e cavalos, com os seus servos e seu povo. Se, porém, não escutardes essas palavras, juro por mim mesmo, palavra do Senhor, será reduzido a escombros desse palácio, porque eis o oráculo do Senhor sobre o palácio do rei de Judá. Eras a meus olhos como os montes de Galaade, qual o cimo do Líbano. Juro, porém, que te vou transformar em solidão e em um deserto. Prepara contra ti destruidores, munidos de seus instrumentos, que abaterão teus servos mais formosos e os lançarão ao fogo. Muitos pagãos, a passarem perto dessa cidade, uns aos outros hão de dizer: por que assim tratou o Senhor essa grande cidade? E lhe será respondido: porque seus habitantes abandonaram a aliança com o Senhor seu Deus, prosternando-se ante outros deuses e a eles rendendo culto. Oráculo contra Selum. Não choreis o morto, nem por ele vos lamenteis. Chorai, chorai antes sobre aquele que parte e que não voltará mais, nem tornará a ver o país natal. Porque assim fala o Senhor a respeito de Selum, filho de Josias, rei de Judá, que reinava em lugar do pai, e partiu deste lugar. Não voltará mais para ali, morrerá no lugar do seu exílio, sem jamais rever a pátria. Oráculo contra Joaquim. Ai daqueles que para si construiu esse palácio por meio desonestos, e seus salões violando a equidade.
Ai daquele que faz seu próximo trabalhar sem paga e recusa o salário. E daquele que diz: vou mandar construir suntuosa morada, salões espaçosos com largas janelas e revestimento de cedro e pinturas de vermelho. Juras ter o posto de rei porque rivalizas no emprego do cedro? Também teu pai comia e bebia, praticava justiça e equidade, e tudo lhe era próspero. Julgava a casa do pobre e do infeliz, e tudo lhe era próspero. Não é isso conhecer-me, oráculo do Senhor? Mas teus olhos e teu coração não procuraram senão satisfazer tua cobiça, derramar o sangue do inocente, a exercer a opressão e a violência. Eis, portanto, o oráculo do Senhor sobre Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não haverá lamentações por ele. Ai, meu irmão, ai, minha irmã, nem o chorarão dizendo: ai, Senhor, ai, majestade. Sua pompa fúnebre será qual a do asno, e o arrastarão jogando para fora das portas de Jerusalém. Triste sorte da nação. Sobe ao Líbano e clama em altas vozes, fazendo-os ressoar por Bazã, clama do alto do monte Abarim, porque teus amantes foram esmagados. Falei-te no tempo de tua posteridade, disseste-me, porém, não te ouvirei, pois é este teu costume desde a juventude, não escutas a minha voz. Serão teus pastores passos dos ventos, e teus amantes serão levados ao cativeiro. A vergonha e a confusão serão tua partilha por causa de tua malícia. Tu que moras no Líbano e fazes teu ninho nos cedros, quando haverás de gemer preso das dores e das convulsões semelhantes à da mulher ao dar à luz. Oráculo contra Jeconias. Pela minha vida, oráculo do Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse um anel em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu te entregarei aos que odeiam a tua vida, aqueles que temes. A Nabucodonosor, rei da Babilônia, e os cadeus, eu te lançarei a ti e a tua mãe que te pôs no mundo, em terra que não é a terra natal, e onde morrereis. É a terra que aspiram não tornarão a voltar. Acaso será Jeconias algum traste desprezível que ninguém mais tem em conta? Porque são repelidos ele e sua raça e atirados a uma terra que não conhecem? Terra, 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 escuta a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor: inscreverei este homem entre os que não deixaram descendência, entre aqueles que coisa alguma lograram em vida, pois que ninguém de sua raça conseguirá ocupar o trono de Davi e reinar sobre Judá. Capítulo 23. Oráculo contra os maus pastores. Ai dos pastores que deixaram perder-se e dispersar-se o rebanho miúdo da minha pastagem, oráculo do Senhor. Por isso, assim fala o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Dispersastes o meu rebanho e afugentastes, sem dele vos ocupar. Eu, porém, vou ocupar-me à vossa custa da malícia de tal procedimento, oráculo do Senhor. Reunirei o que restar de minhas ovelhas espalhadas pelos países em que as exilei, e as tratarei para as passagens que hão de multiplicar. Escolherei para elas pastores que as apacentarão, de sorte que não tenhas receios nem temores, e já nenhuma delas se extravie, oráculo do Senhor. Dias virão, oráculo do Senhor, em que farei brotar de Davi um rebento justo, que será rei e governará com sabedoria, exercerá na terra o direito e a equidade. Sob o seu reinado será salvo Judá, e viverá Israel em segurança, e eis o nome com que será chamado: Javé, nossa justiça. Eis porque chegarão dias, oráculo do Senhor, em que não se dirá mais: viva Deus que tirou do Egito os filhos de Israel, mas sim: viva Deus que fez voltar os israelitas do norte e de todas as terras aonde os exilara, trazendo a pátria. Oráculo contra os profetas. Aos profetas parte dentro de mim o coração, e se me abalaram todos os ossos. Assemelho a um ébrio que, qual homem prostrado pelo vinho, por causa do Senhor e sua palavra santa. A terra está cheia de adultérios, e está em luto essa terra maldita. As passagens do deserto ressecarão, e os homens correm para o mal, e a iniquidade que lhes dá forças. São profanos o próprio profeta e sacerdote. Até no seu templo encontro sua perversidade, oráculo do Senhor. Por isso, o seu caminho será como um caminho escorregadio nas trevas, e lá se entrechocarão e hão de cair, pois precipitarei a desgraça sobre eles no ano em que os castigar, oráculo do Senhor. Entre os profetas samaritanos e absurdos, profetizaram em nome de Baal e desencaminharam o meu povo de Israel. Mas entre os profetas de Jerusalém vejo coisas hediondas, adultério e hipocrisia. Encorajam os maus para que nenhum se converta na maldade. Aos meus olhos são todos iguais a Sodoma, e seus congêneres semelhantes a Gomorra,
Por isso, eis o oráculo do Senhor dos Exércitos contra os profetas. Vão nutri-los com absinto e dar-lhes de beber águas contaminadas, porquanto é pela atitude dos profetas de Jerusalém que a impiedade invadiu a terra. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis os profetas que vos transmitem vãos oráculos, são visões do próprio Espírito que vos divulgam, e não as palavras do Senhor. Não cesse de proclamar aos que me desprezam: oráculo do Senhor, tudo irá bem para vós. E aos que seguem obstinadamente as tendências do coração dizem ainda: nada de mal vos acontecerá. Mas qual deles assistiu à deliberação do Senhor? Quem ouviu e lhe escutou a palavra? Quem a ouviu e lhe prestou atenção? Ora, eis que explode a tempestade do Senhor o seu furor, e a tormenta que redemoinha prestes a cair sobre as cabeças dos maus. Não se acalmará a cólera do Senhor, enquanto não se executarem e cumprirem seus desígnios. Somente nos dias que virão os entenderei plenamente. Não envieis tais profetas, são eles que correm. Nem jamais lhes falei, e no entanto proferiam oráculos. Houvessem eles assistido à minha deliberação e minhas palavras que haveriam de proferir, fazendo que meu povo renunciasse à perversidade de seu procedimento. Porventura, eu sou Deus aquele apenas quando estou perto, oráculo do Senhor? Não o sou também quando de longe? Poderá um homem se ocultar de tal modo que eu não o veja, oráculo do Senhor? Porventura não enche minha terra o céu e a terra, oráculo do Senhor? Ouço o que dizem os profetas que proferem meu nome os falsos oráculos: tive um sonho, tive um sonho. Quanto tempo vai durar isso? Julgo esses profetas ao proferirem mentiras e as imposturas de seus corações, que irão pelos sonhos que contam uns aos outros tornar meu nome esquecido do povo, assim como aconteceu aos seus pais que esqueceram meu nome por causa de Baal. Conte o profeta o sonho que tiver, mas a quem for dado ouvir minha palavra, que fielmente a reproduza. Que vem fazer a palha com o grão, oráculo do Senhor? Não se assemelha ao fogo minha palavra, oráculo do Senhor, qual martelo que fende a rocha? Eis porque, oráculo do Senhor, vou lançar-me contra os profetas que imitam minhas revelações falando a outros, vou pedir conta aos profetas cujas línguas não vacilam em proclamar o oráculo do Senhor, irei contra os profetas de sonhos enganadores que ao narrá-los lubridiam com mentiras e fatuidade o meu povo, quando nem missão lhes outorguei, nem mandato algum, e de nenhuma valia são para esse povo, oráculo do Senhor. Quando esse povo ou algum profeta ou sacerdote vier perguntar-te: qual o novo fardo do Senhor que anuncias? Tu lhe dirás: fardo? És tu este fardo, e dele me alijarei, oráculo do Senhor. E o profeta, o sacerdote ou o leigo que ousar dizer oráculo do Senhor, eu castigarei, assim como a sua família. Eis como entre vós deveis exprimir-vos que respondeu o Senhor, ou que disse o Senhor. Não repitais, porém, oráculo do Senhor, porquanto tal palavra se tornará um fardo para cada um, já que deturpais os sentidos das palavras de Deus. Ao profeta dirás, portanto: que te respondeu o Senhor? Que te disse o Senhor? Se, porém, empregardes essa palavra, oráculo do Senhor, sendo que vos adverti de que não a deverias repetir, por tal motivo eu vos erguerei qual um fardo, e longe de mim vos lançarei, bem como a cidade que a vós e a vossos pais havia ortogrado. Eu vos afligirei com perpétuo opróbrio, uma eterna vergonha inesquecível. Capítulo 24. As 2 cestas de figos. Fez-me o Senhor contemplar essa visão. Colocas diante do templo do Senhor, estavam 2 cestas de figos. Isso foi depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deportado de Jerusalém Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, juntamente com os chefes de Judá e seus carpinteiros e serralheiros. Uma das cestas continha ótimos figos, como são os prematuros. A outra, porém, tão maus que nem mesmo se podia comer. Disse-me o Senhor: que vês, Jeremias? Figos, respondi. Excelentes uns, péssimos outros, que nem mesmo servem para comer. Foi-me então dirigida pelo Senhor a palavra nesses termos: eis o que disse o Senhor, Deus de Israel: assim como contemplas com prazer os figos bons, assim também olharei favoravelmente os deterrados de Judá, que desses lugares exilei para a terra dos caldeus. A eles lançarei olhar benévolo e os reconduzirei a essa terra, onde os restabelecerei para não mais arruiná-los, e de novo os plantarei, sem que os torne a arrancar. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que sou eu o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque de todo o coração se voltarão a mim.
E a semelhança do que acontece aos maus figos, que por demais estragados já não são comíveis, assim também farei, diz o Senhor, ao Sedecias, rei de Judá, dos seus chefes e do resto da população de Jerusalém, que permanece nessa terra ou que no Egito se havia refugiado. Farei deles objetos de pavor, de desgraça para todos os reinos da terra, de vergonha, zombaria, escárnio e maldição, em toda parte por onde dispersar. Contra eles enviarei a espada, a fome e a peste, até que sejam exterminados do solo que a eles e a seus pais haviam concedido. Capítulo 25. Ruína da Babilônia após as vitórias. Eis o que foi dito a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, era no 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e que o profeta Jeremias tornou-se conhecido de todo o povo de Judá e dos habitantes de Jerusalém. Desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até esse dia, eis que 23 anos são decorridos desde que a palavra do Senhor me foi dirigida e que vou lá transmitir com assiduidade, sem a teres entretanto escutado. Continuamente o Senhor enviou-vos os profetas, seus servos, mas nenhuma atenção lhe prestastes, e não destes ouvidos às suas mensagens. Assim falava ele: renunciai cada um de vós à vida perversa e à maldade do procedimento, e ficareis para sempre na terra que o Senhor vos havia concedido, assim como a vossos pais desde sempre. Não andeis à procura de outros deuses, para ante deles os prostardes e lhes renderes culto. Não me provocareis a cólera para a vossa própria desgraça, com esses ídolos que vossas mãos fabricaram. Mas não me escutastes, oráculo do Senhor, o que provocou minha cólera para a vossa desgraça, por causa dos ídolos feitos por vossas mãos. Por isso, assim disse o Senhor dos Exércitos, porque não me escutaste as palavras, vou conclamar todas as tribos do norte, oráculo do Senhor, assim como meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a fim de lançá-los contra essa terra e seus habitantes, e todas essas nações que a cercam. Eu os voltarei ao interdito, e deles farei objeto de assombro, de assobio e de eterna ruína. Abafarei seus gritos de alegria, os cantos de júbilo, a voz do esposo e da esposa, e amortecerei o ruído da mó e o brilho da lâmpada. Essa terra se converterá em angústia e solidão, e por 70 anos lhe há de perdurar a servidão ao rei da Babilônia. Decorridos esses 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e seu povo por causa de seus pecados, oráculo do Senhor. Assim como a terra dos caldeus, que transformarei definitivamente no deserto, contra essa terra executarei todas as ameaças que proferi contra ela, e que neste livro se acham consignadas. O que Jeremias profetizou contra todas as nações pagãs, porquanto eles serão por sua vez subjugados por numerosas nações e grandes reis, e lhes retribuirei segundo atos e feitos de suas mãos. A taça era da cólera divina. Eis o que me disse o Senhor, Deus de Israel: tomai de minhas mãos essa taça cheia do vinho de minha ira, e faze com que ela bebam todos os povos aos quais te enviarei. Quando tiverem bebido, ficarão e enlouquecerão à vista da espada que contra eles enviarei. Tomei então a taça das mãos do Senhor, e dela fiz beber todos os povos aos quais me enviou o Senhor. Jerusalém é a cidade de Judá, seus reis e chefes, para transformar tudo em um deserto, e em uma desolação ante a qual se há de escarnecer, exemplo que será citado entre as maldições, como hoje se vê. Ao faraó, rei do Egito, aos seus servos, oficiais e povo, assim como a mistura das populações, a todos os reis das terras de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus e as Ascalon, Gaza, Carão e ao resto da Azoto, a Edom, a Moabe e aos filhos de Amon, a todos os reis de Tiro, aos de Sidônia, as das ilhas que estão além do mar, e a Dadadã, Temã e Bus, a todos os que fazem cortar os cabelos nas têmporas, aos reis Arábia, aos da mistura das populações que habitam no deserto, a todos os reis de Sambe, aos de Elã e aos reis da Média, a todos os reis do norte, próximos ou longínquos, uns após outros, a todos os reinos do mundo que habitam na superfície da terra, e depois dele beberá o rei Ainolibabe. Tudo lhes dirás então: assim diz o Senhor, Deus de Israel: bebei, embriagai-vos, vomitai, e caí para não vos levantar sob o gládio que envio contra vós. Se recusarem a tomar a taça de tuas mãos para beber, isso lhe dirás: eis o que me disse o Senhor dos Exércitos: a vez de bebê-la é pela cidade onde meu nome foi invocado, que começa a punir, e vós estareis isentos do meu castigo? Não, não sereis poupados, pois que farei vir a espada sobre todos os habitantes da terra, oráculo do Senhor dos Exércitos, e assim profetizarás:
Ruge o Senhor do alto do céu, e de sua morada santa faz ouvir a sua voz. Ruge contra o seu rebanho e lança o grito do pisador contra todos os habitantes da terra. Estende-se o tumulto até os confins do mundo, pois que o Senhor está em litígio contra as nações. Entra em processo contra toda a carne, entregando a espada aos maus, oráculo do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: eis que o flagelo vai estender-se de nação em nação, e dos confins da terra vai desencadear-se a violenta tempestade. Aqueles que o Senhor nesse dia tiver afligido de uma ou outra extremidade da terra, não serão chorados, nem recolhidos e sepultados, jazendo no solo qual esterco. Brami, pastores, gritai, rolhai na poeira, chefes do rebanho, pois que chegou o dia de vossa destruição, e careis como carneiros escolhidos. Não haverá mais refúgio para os pastores, nem salvação para os chefes do rebanho. Ouvi os gritos dos pastores e os bramidos dos chefes do rebanho, porque o Senhor lhes desvasta os passos, a placidez dos campos é devastada, pela cólera fervente do Senhor, partiu qual leão ao face da rede, a terra vai transformar-se em deserto sob os golpes do gado destruidor e da ardente cólera do Senhor. Capítulo 26. Conflito sobre Jeremias e autoridades religiosas. No começo do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nesses termos: eis o que disse o Senhor: coloca-te no ato do templo, e a toda a gente de Judá que vier prostrar-se ao templo do Senhor, repete todas as palavras que eu te ordenei dizer, sem deixar nenhuma. Talvez as ouçam eles e renunciem ao perverso comportamento. Eu me arrependerei então dos males que cogito desencadear sobre eles por motivo da perversidade de sua vida. Então tu lhes dirás: eis o que diz o Senhor: se não me escutardes, se não me obedecerdes à lei que vos impus, e não ouvirdes as palavras dos profetas, meus servos, que não cessei de vos enviar continuamente, sem que delas vos importasseis, farei desse edifício que fiz de Ciro, e dessa cidade um exemplo que todos os povos da terra citarão em suas maldições. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo virão Jeremias pronunciar essas palavras do templo. Mal, porém, acabaram de repetir o que o Senhor lhes ordenara, dizer ao povo, lançaram-se sobre eles os sacerdotes, os profetas e a multidão, exclamando: a morte! Por que proferes em nome do Senhor esse oráculo? A esse templo o mesmo acontecerá que a Ciro, e se transformará em deserto sem habitantes nessa cidade? Ajuntou-se então a multidão no templo em torno de Jeremias. Ao saberem do que ocorria, acorreram do palácio real ao templo os oficiais de Judá e se postaram no umbral da porta nova do templo do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas clamaram aos oficiais da multidão: este homem merece a morte, porque profetizou contra essa cidade, contra todos, como todos ouvistes com vossos próprios ouvidos. Jeremias, porém, retrucou aos oficiais do povo: foi o Senhor que me deu o encargo de proferir contra esse povo, essa cidade, os oráculos que ouvistes. Reformai, portanto, vossa vida e modo de agir, escutando a voz do Senhor, vosso Deus, a fim de que afaste de vós o mal de que vos ameaça. Quanto a mim, entrego-me nas vossas mãos. Fazei de mim o que quiserdes e que melhor vos afigure. Sabei, porém, que se me condenares à morte, será de sangue inocente que maculareis essa cidade e seus habitantes, pois, na verdade, foi o Senhor que me ordenou vos transmitisseis esses oráculos. Disseram então os oficiais à multidão, os sacerdotes e profetas: este homem não merece a morte. Foi em nome do Senhor nosso Deus que nos falou. Ante a multidão tomaram a palavra alguns dos anciãos. Miqueias e Morache, disseram eles, que profetizava no templo de Ezequias, rei de Judá, assim falou ao povo: isso diz o Senhor dos Exércitos: Sião será como um campo lavrado, Jerusalém será um montão de escombros, e a colina do templo um morro cheio de mato. Ezequias, rei de Judá, e o povo de Judá condenaram por isso à morte. Não temerão eles o Senhor? Não lhe implorarão favor, a ponto de se arrepender do mal com que os ameaçava? E nós poderíamos arcar com a responsabilidade de tão grande crime? Houve também um homem que profetizava oráculos em nome do Senhor, Urias, filho de Semeias, de Cariatarim. Contra a cidade e o país anunciaram os mesmos flagelos que Jeremias. Chegaram suas palavras aos ouvidos do rei Joaquim e de seus oficiais e chefes, tendo o rei procurado meios de condená-lo à morte. Urias, informado do que se passava, teve medo e fugiu, refugiando-se no Egito. Mas Joaquim enviou ao Egito Eunatã, filho de Acobor, acompanhado de alguns homens. Estes trouxeram o profeta do Egito e entregaram-se ao rei, o qual mandou degolar, jogando seu cadáver na fossa comum. Contudo, a influência de Aicã,
filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que fosse entregue ao povo e condenado à morte. Capítulo 27. Símbolo de jugo. No início do reinado de Sedecias, filho de Josias, rei de Judá, foi dirigida a palavra do Senhor a Jeremias nesses termos: Eis o que me disse o Senhor: prepara laços e barras de jugo e coloca-os no pescoço. Em seguida, tu os enviarás ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidônia, por intermédio dos embaixadores que vieram a Jerusalém apresentar-se a Sedecias, rei de Judá. E tu os encarregarás de levar a seus senhores essa mensagem: Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: Dizei a vossos senhores: Eu sou aquele que, por soberana ação da força do meu braço, criei a terra, e os homens e os animais que nela se encontram, e a dou a quem melhor me aprouver. Todos esses países agora eu os entregarei a meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a quem confiei mesmo os animais do campo para lhes serem sujeitos. Todas essas nações lhe ficarão submissas, assim como a seu filho e neto, até que chegue também a vez de sua terra, a qual será dominada por numerosas nações e grandes reis. A nação, o reino que a recusar a servir Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a inclinar-se ante o jugo, eu castigarei, oráculo do Senhor, pela espada, pela fome ou pela peste, até que se aniquilem em suas mãos. Não escuteis, portanto, vossos profetas e adivinhos, nem vossos vaticinadores, astrólogos e feiticeiros, que vos disseram que não sereis subjeitos aos reis da Babilônia. Porque são mentiras que vos profetizam, a fim de que sejais banidos de vossa terra, dispersados por mim e levados a perecer. Ao contrário, o povo que se inclinar ante o jugo do rei da Babilônia e a ele submeter-se, eu deixarei tranquilo em sua terra, oráculo do Senhor, a fim de cultivá-la e nela morar. Contra Sedecias. Dirigi-me em seguida a Sedecias, com quem mantive a mesma linguagem: curvai vossas cabeças sob o jugo do rei da Babilônia, serviu a ele e a seu povo, e tereis a vida. Porque expor-te tu e teu povo à morte pela espada, pela fome e pela peste, como o Senhor anunciou a todo o povo que recusar servidão ao rei da Babilônia? Não escuteis, portanto, a voz dos profetas que dizes que não sereis submetidos ao rei da Babilônia, pois são mentiras o que vos anunciam. Não fui eu quem os enviou, oráculo do Senhor, e eles mentem proferindo oráculos em meu nome. Assim eu vos repelirei, e vós e vossos profetas perecereis. Aos sacerdotes e ao povo. Dirigi-me em seguida aos sacerdotes, ao povo: Eis o que diz o Senhor: Não escuteis a voz dos profetas ao dizer-vos que os objetos do templo em breve voltarão da Babilônia. É falsidade que proferem. Não os escuteis. Submetei-vos ao rei da Babilônia, a fim de que possais viver. Por que seria essa cidade transformada em deserto? Se na verdade são profetas inspirados pelo Senhor, que intercedam junto ao Senhor dos exércitos, a fim de que os objetos que ficaram no templo, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Porquanto, eis o que diz o Senhor dos Exércitos a respeito das colunas, do mar, dos pedestais e dos demais objetos que ficaram na cidade, e que Nabucodonosor, rei da Babilônia, não retirou, ao deportar de Jerusalém para a Babilônia Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, juntamente com todos os notáveis de Judá e de Jerusalém. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, com referência aos objetos que ficaram no templo, no palácio do rei em Jerusalém: serão eles carregados para a Babilônia, oráculo do Senhor, e lá permanecerão até o dia em que eu for buscá-los e o trouxer para recolocá-los nesse lugar. Capítulo 28. Conflito entre Jeremias e Ananias. Nesse mesmo ano, no começo do reinado de Sedecias, rei de Judá, ou seja, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaão, veio ao templo e perante os sacerdotes e a multidão proferiu as seguintes palavras: Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vou romper o jugo do rei da Babilônia. Ainda exatamente mais 2 anos, e farei voltar a esse lugar todos os objetos do templo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, dele retirou, levando-os para a Babilônia. Para aqui trarei Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os deportados de Judá que foram para a Babilônia, oráculo do Senhor, porquanto vou romper o jugo do rei da Babilônia. O profeta Jeremias, porém, na presença dos sacerdotes e do povo que se aglomerava no templo, respondeu ao profeta Ananias: Assim seja, disse ele, e que Deus o permita. Realize o Senhor tua profecia e traga de volta ao mobiliário do templo os deportados da Babilônia. Escuta, contudo, o que vou dizer-vos, assim como a todo o povo. Os profetas que nos precederam a mim e a ti anunciaram,
contra numerosos países e seus reinos poderosos, guerra, fome e peste? Quanto ao profeta que pedisse a felicidade, somente quando o seu oráculo se realizar, se poderá saber se ele é realmente um enviado do Senhor. Arrancou então o profeta Ananias o jugo do pescoço do profeta Jeremias e, partindo, exclamou perante a multidão: Oráculo do Senhor, assim é que, 2 anos decorridos, quebrarei do pescoço de todas as nações o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Retirou-se então o profeta Jeremias. Mas, depois que o profeta Ananias assim arrancou e destruiu o jugo do pescoço de Jeremias, a palavra do Senhor foi dirigida a este nesses termos: Vai dizer a Ananias: Eis o que disse o Senhor: Quebrastes um jugo de madeira, mas o substituíste por outro de ferro. Porquanto, eis o que disse o Senhor dos Exércitos: É de ferro o jugo que impõe no pescoço de todas essas nações, a fim de que submeta a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Elas lhe ficarão submissas, e a ele dou também todo o poder sobre os animais selvagens. E Jeremias acrescentou ao dirigir-se ao profeta Ananias: Ouve bem, Ananias, não te otorgou missão o Senhor. És tu que arrastas o povo a crer na mentira. Por isso, eis o que disse o Senhor: Vou afastar-te da face da terra, ainda nesse ano morrerás, pois que insuflastes a revolta contra o Senhor. Nesse mesmo ano, no 7º mês, pereceu o profeta Ananias. Capítulo 29. Carta aos deportados da Babilônia. Eis o teor da carta que o profeta Jeremias endereçou de Jerusalém aos demais anciões cativos, aos sacerdotes e profetas e a todo o povo deportado por Nabucodonosor para a Babilônia. Depois que deixaram Jerusalém, os rei Jeconias, a rainha mãe, os eunucos, os chefes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e serralheiros. Foi esta carta levada por Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Elcias, aos quais Sedecias, rei de Judá, enviara para a Babilônia, junto ao rei Nabucodonosor, e assim dizia: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os cativos que deportei de Jerusalém para a Babilônia: Construí casas e nelas morai, plantai pomares e comei seus frutos. Procurai mulheres e gerai filhos e filhas, procurai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que deem ao mundo rapazes e moças. Multiplicai-vos em lugar de diminuir. Tomai a peito o bem da cidade para onde vos exilei, e rogai por ela ao Senhor, porque só terei que lucrar com a sua prosperidade. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Não vos deixei engodar pelos profetas que se acham entre vós, nem pelos adivinhos. Não escuteis os sonhos que anunciam. Porquanto esses homens mentem, pretendendo anunciar oráculo em meu nome. Não lhes otorguei tal encargo, oráculo do Senhor. Eis o que diz o Senhor: Quando os 70 anos tiverem decorrido para a Babilônia, eu vos visitarei, a fim de realizar a promessa que vos fiz de aqui vos reconduzir. Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor, desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Vós me procurareis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me foste buscar. Permitirei que me encontrareis, oráculo do Senhor, e vos trarei do cativeiro, e vos irei buscar em todas as nações, em todos os lugares por onde vos dispersei, oráculo do Senhor, para reentregar-vos no lugar de onde vos exilei. Objetareis, porém, que o Senhor vos suscitou profetas na Babilônia. Eis o que diz o Senhor a propósito do rei que ocupa o trono de Davi, do povo que permaneceu na cidade, e de todos os vossos irmãos que não partiram convosco para o exílio. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Vou enviar contra eles a espada, a fome e a peste, e os tratarei como figos deteriorados, tão maus que não se pode mais comer. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste, e deles farei objeto de horror ante todos os reinos da terra, exemplo a ser citado entre as maldições, assunto de espanto que fará pasmar e vergonha aos olhos das nações por onde eu os dispersar. Porém, não escutaram minhas palavras, oráculo do Senhor, quando sem cessar lhes enviava os profetas meus servos, as quais também não ouviram, oráculo do Senhor. Mas vós todos, exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, escutai a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Golias, e de Sedecias, filho de Maazias, que vos transmite em meus nomes falsos oráculos. Vou entregá-los nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que os mandará matar ante vossos olhos. Servirão eles de maldição entre os judeus cativos que se acham na Babilônia, e se dirá: Que Deus faça contigo como a Sedecias e Acabe,
os quais o rei de Babilônia mandou frigir no fogo. E isso porque cometeram uma infâmia em Israel, por consumarem adultério com as mulheres de seus vizinhos, e ainda por haverem proferido falsos oráculos em meu nome e contra a minha vontade. Tudo isso eu sei por haver testemunhado, oráculo do Senhor. Mensagem a Semério. E a Seméias de Naalã dirás: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: já que enviastes uma carta em teu nome a todo o povo de Jerusalém, ao sacerdote Sofonias, filho de Maasias, e a todos os sacerdotes, na qual lhes dizes: feche o Senhor sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, a fim de que vigies no templo todo fanático se intitular profeta, e o metas no cepo ou no cárcere, por que então não fizesses voltar à razão Jeremias de Anatote, que profetiza entre vós? Eis que nos escreve para a Babilônia, a fim de nos dizer: isso durará longo tempo. Construí casas e habitai-as, plantai pomares e dele comei os frutos. Leu esta carta ao sacerdote Sofonias, ao profeta Jeremias, o qual falou o Senhor nesses termos: eis o que mandarás dizer a todos os deportados, oráculo do Senhor, a respeito de Seméias de Naalã, porque Seméias vos proferiu oráculos, sem que eu os houvesse delegado, e vos levou a crer em mentiras. Eis que diz o Senhor: vou usar de severidade com Seméias de Naalã e sua descendência. Nenhum dos seus subsistirá entre vós, para desfrutar a felicidade que concederei a meu povo, oráculo do Senhor, pois que pregou a revolta contra o Senhor. E o último capítulo de hoje, o capítulo 30, oráculo de restauração. Dirigiu o Senhor nesses termos a palavra a Jeremias: eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: consignarás em um livro todas as palavras que te tenho dito, pois dias virão, oráculo do Senhor, em que mudarei a sorte de meu povo Israel e Judá, disse o Senhor, a fim de reentregá-los na posse da terra que havia dado a seus pais. Eis as palavras que pronunciou o Senhor a respeito de Judá. Eis o que disse o Senhor: fez-se ouvir um grito de espanto, e por toda parte o espanto, acabou-se a paz. Perguntai: vede um homem pode dar à luz? Por que então vejo todos os homens com as mãos sobre os rins, com a mulher em parto? Por que traz essa palidez em seus semblantes? Desgraça, nenhum dia se assemelha a esse, tempo de tribulação para Jacó, do qual, porém, será libertado. Naquele dia, oráculo do Senhor dos Exércitos, partirei o jugo que lhe pesa ao pescoço e lhe romperei os laços. Não serão mais cativos os estrangeiros, mas servirão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, que eu lhe suscitarei. E tu, Jacó, meu servo, não temas, oráculo do Senhor, não tremas, Israel, pois que te vou retirar da terra longínqua, assim como tua raça da terra do exílio. Jacó tornará a viver na tranquilidade e em segurança, sem que ninguém mais o perturbe. Estou contigo, oráculo do Senhor, para livrar-te. Aniquilarei os povos entre os quais te dispersei, a ti, porém, não destruirei. Eu te castigarei com equidade, sem te deixar impune. Porque eis o que diz o Senhor, tua ferida incurável, e perigosa tua chaga. Ninguém quer tomar o encargo de curá-la, não há para ti remédio nem emplasto. Esqueceram-te os que te amavam, e contigo nem mais se preocupam. Pois te feri, como se fere o inimigo, como um cruel castigo, por causa da gravidade de tua falta e do número de teus pecados. Por que choras sobre tua ferida? Por que incurável é tua dor? É por causa da gravidade de tua falta e do número de teus pecados que te fiz isso. Todos aqueles, contudo, que te devoram serão devorados, e irão para o cativeiro teus opressores. Teus destruidores serão despojados, e entregarei ao saco os que te pilharam. Vou enfaixar tuas chagas e curar tuas feridas, oráculo do Senhor. Chamo-te repudiada, Sião, de quem não mais se cuida. Mas eis o que diz o Senhor: restaurarei as tendas de Jacó e me apiadarei de suas moradas. Será a cidade reconstruída em sua colina e reedificado o palácio no primitivo lugar. Cânticos de louvor se erguerão e gritos de alegria. Eu lhes multiplicarei o número, mas que não mais será reduzido. Eu os desatarei e não mais serão humilhados. Os filhos serão como eram outrora, e forte seja diante de mim sobre a assembleia. Eu castigarei seus opressores. Um dentre eles será o chefe, e do meio deles sairá seu soberano. Mandarei buscá-lo e perante mim terá acesso, porque nenhum homem se arriscaria a aproximar-se de mim, oráculo do Senhor. Sereis o meu povo, e eu vosso Deus. Eis a tempestade do Senhor, a explosão do seu furor, a borrasca que turbilhona, prestes a irromper sobre a cabeça dos maus. Não se acalmará a cólera do Senhor, sem que se cumpra e realize seus desígnios. Somente nos dias que virão havereis de compreender. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.